Boa tarde, sinta-se cumprimentado por mim, Francis Chavani, e pela equipa da TV do Futuro, que tem concretizado esse desejo de levar até si a aula de português online de forma diária, ou seja, de segunda a sexta-feira, pelas 14 horas e 30 minutos. Nós hoje, mais uma vez, vamos trazer um conteúdo gramatical, um conteúdo ligado à língua ou à disciplina de português, e trazemos como tema o termo, a palavra sílaba. Hoje vamos discutir a sílaba, em que consiste a sílaba, qual é o conceito da sílaba, de que forma a sílaba pode ser classificada, entre outros elementos importantes no que toca ao estudo da sílaba. Mas, na aula 19, vamos conjugar, numa primeira fase, um verbo como tem sido habitual. Produção, qual é o verbo que preparamos para a aula de hoje? Sim? Temos ou não um verbo? Vamos conjugar o verbo tomar nos três tempos verbais existentes na língua portuguesa. No presente, nós vamos dizer eu tomo, tu tomas, você, ele ou ela toma, nós tomamos, vocês, eles ou elas tomam. No pretérito perfeito, eu tomei, tu tomaste, você, ele ou ela tomou, nós tomamos, vocês, eles ou elas tomaram. No pretérito imperfeito, eu tomava, tu tomavas, você, ele ou ela tomava, nós tomávamos, vocês, eles ou elas tomavam. No pretérito mais que perfeito, eu tomara, tu tomaras, você, ele ou ela tomara, nós tomáramos, vocês, eles ou elas tomaram. E por último, no futuro, eu tomarei, tu tomarás, você, ele ou ela tomará, nós tomaremos, vocês, eles ou elas tomarão. E agora vamos avançar para o tema da aula 19, que é sílaba. Porém, antes de discutirmos o assunto sílaba, permitam-nos frisar o seguinte ponto. A aula de hoje também será interativa. Teremos um exercício. Este exercício vai consistir em apresentar 3, 4 ou mesmo 5 palavras. De acordo com o assunto que vamos explorar, vocês estarão em condições de responder essas questões, tá certo? E essas questões têm a ver, obviamente, com a sílaba, que é o nosso assunto em estudo. Em primeiro lugar, nós vamos apresentar aquilo que é o conceito da sílaba, a definição da sílaba. O que é sílaba? Sílaba é um som, e nós vamos pronunciar esse som numa só emissão de voz. Sempre que nos formos a deparar com um conjunto de letras que formam uma palavra, ao pronunciarmos esse conjunto ou ao pronunciarmos essa palavra, nós estaremos diante de sílabas. Porém, essas sílabas desempenham funções diferentes. A classificação que nós iremos atribuir a cada uma dessas sílabas vai ser diferente. E é de extrema importância destacar que cada sílaba deve, de forma obrigatória, apresentar uma vogal. Em português, nós temos as seguintes vogais: A, E, I, O, U. Em português, nós temos 5 vogais. Cada sílaba deve, de forma obrigatória, apresentar pelo menos uma dessas vogais. Não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. E numa sílaba também não podemos ter mais do que uma vogal. Posto isso, vamos avançar para um outro aspecto, pois, para além do conceito, há outros elementos inerentes à sílaba que merecem um destaque. Temos aí os termos ou as expressões sílaba tônica e sílaba átona. Será que essas duas sílabas têm a mesma finalidade? Será que essas duas sílabas devem ser definidas da mesma forma? Será que dizer sílaba tônica é o mesmo que dizer sílaba átona? Não. Esses elementos são diferentes. Esses elementos devem ser tratados ou abordados também de forma diferente. A sílaba tônica é pronunciada com maior intensidade da voz e geralmente a sílaba tônica aparece acentuada, ou seja, carrega um acento. Nós vamos acentuar a sílaba tônica, porém,
essa é a frequência em que a sílaba tônica se apresenta, porém podemos identificar esse elemento sem o uso do acento. E trazemos aí como exemplo a palavra casa. Na palavra casa nós não temos um acento explícito, não temos nenhum sinal gráfico explícito, mas ao pronunciarmos casa, nós conseguimos perceber que as duas sílabas que são K e ZA são pronunciadas de forma diferente. Ao pronunciarmos a primeira sílaba, que é K, nós aumentamos a tonalidade da voz, a intensidade da voz é maior. Porém, ao pronunciarmos ZA, a intensidade da voz deixa de ser maior. Deste modo, nós iremos destacar, conforme pode ver, com a tipografia diferente ou a tinta diferente, a sílaba K merece destaque, pois é a sílaba tônica. É a sílaba pronunciada com maior intensidade da voz. K, casa. Posto isso, nós temos a sílaba átona. Diferentemente da primeira, a sílaba átona não traz uma maior intensidade da voz e a sílaba átona não é acentuada. Por outras palavras, sempre que no estudo de palavras ou da sílaba formos identificar a sílaba tônica, as restantes sílabas são átonas. Temos a sílaba tônica com maior intensidade da voz e temos a sílaba átona com menor intensidade de voz. E temos aí como exemplo ZA. A palavra casa tem duas sílabas. A primeira sílaba, K, é tônica, porque é pronunciada com maior intensidade da voz. A segunda sílaba é ZA, porque é pronunciada com menor intensidade da voz. K é sílaba tônica e ZA é sílaba átona. Posto isso, vamos avançar para aquilo que diz respeito à classificação das palavras quanto ao número de sílabas. De acordo com o número de sílabas que as palavras forem apresentar, nós podemos efetuar aquilo que chamamos de classificação. Temos como primeiro ponto as palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Como é que podemos identificar o termo monossílaba num contexto palavral? Ou seja, destacando uma palavra ou recorrendo a uma palavra, como é que conseguiremos identificar o aspecto monossilábico nessa palavra? As palavras monossílabas apenas apresentam uma sílaba. E trazemos aí como exemplo pneu. E a palavra pneu foi apresentada ontem por um telespectador em jeito de comentário. O telespectador pediu a divisão silábica da palavra pneu e nós dissemos que não seria, de certa forma, apropriado dividir a sílaba, pois esse é um assunto que pretendíamos abordar no dia seguinte, que é hoje. Telespectador, se estiver a acompanhar a aula 19, a resposta para a sua questão está aí. A palavra pneu é uma palavra monossílaba, porque apresenta uma sílaba. Mas para além da palavra pneu, nós temos aí a palavra flor. A palavra flor também é uma palavra monossílaba. Temos K, também monossílaba, e a palavra mãe também é monossílaba. Então, nós temos aí 4 palavras monossílabas, pois essas palavras apenas apresentam uma sílaba, ou apenas apresentam uma característica sonora ou fonética. Posto isso, nós temos aí as palavras dissílabas, pois, para além das palavras monossílabas, também existem as palavras dissílabas. As palavras dissílabas apresentam 2 sílabas. Nós trazemos aí como exemplos as palavras café e amor. Se tivermos que dividir ou se tivermos que apresentar a divisão silábica dessas 2 palavras, nós vamos dizer o seguinte. A palavra café apresenta 2 sílabas. A primeira é K e a segunda é fé. Repetimos, a palavra café apresenta 2 sílabas. A primeira é K e a segunda é fé. A palavra amor também apresenta 2 sílabas. A primeira sílaba é A e a segunda é mor. A primeira sílaba é A e a segunda é mor. Para além desses 2 elementos, para além das palavras monossílabas e das palavras dissílabas, também encontramos as palavras trissílabas. Porém, alguns estudiosos da língua portuguesa ou alguns linguistas, alguns gramáticos, não consideram o termo trissílabas. Porém, outros estudiosos consideram o termo trissílabas como sendo o termo que nos vai remeter para as sílabas ou para as palavras que apresentam 3 sílabas. E trazemos aí 3 exemplos. Os 3 exemplos são aqueles, temos aí caneta, temos cinema e temos
Próximo, se tivermos que apresentar a divisão silábica destes elementos, nós diremos o seguinte. A palavra caneta apresenta 3 sílabas, que são ca, ne, ta. Temos aí 3 sílabas. E se forem a prestar atenção, cada uma dessas sílabas comporta uma vogal. Ca, temos a vogal A, ne, temos a vogal E, ta, temos a vogal A, pois não existe sílaba sem vogal. Posto isso, temos a palavra cinema, que também apresenta 3, neste caso, apresenta 3 sílabas, que são si, ne, ma. Si, ne, ma. E por último, temos a palavra próximo, que também apresenta 3 sílabas, que são próximo. Próximo. Posto isso, temos aí as palavras polissílabas. As palavras polissílabas apresentam 4 ou mais sílabas. Trazemos como exemplos as palavras literatura e amigavelmente. Vamos apresentar ou vamos efetuar a divisão silábica desses elementos, pois isto é possível. Literatura, nós vamos ter literatura. São 5 sílabas. A palavra literatura comporta 5 sílabas. Literatura. E cada uma dessas sílabas apresenta uma vogal. Posto isso, temos a palavra amigavelmente. A palavra amigavelmente apresenta as seguintes sílabas. A, mi, ga, vel, me, ti. Essa palavra também apresenta acima ou apresenta mais de 4 sílabas. Posto isso, enquanto espreitamos aqui os comentários, pois nos comentários vocês podem apresentar alguns acréscimos, porém os comentários devem girar em torno do nosso tema. Essa é a nossa orientação. Evitem apresentar assuntos inerentes ou assuntos que dizem respeito a outros temas, pois a explanação ou a aula seria, de certa forma, trabalhada de forma dispersa. Passa a repetição. O Raimundo escreveu, estou ligado. O Benjamin escreveu online. O Carlos está ligado. Manei, que também está ligado. O Abudo escreveu, eu gosto muito. Nós também gostamos muito da tua companhia, Abudo. Vamos continuar a ler alguns comentários. A Tulia escreveu ligado ao programa. Continua ligado. E depois a Tulia corrigiu, escreveu, eu estou ligada. A Tulia percebeu que o seu nome, sendo um substantivo próprio feminino, não pode escrever ligado, mas tem que escrever ligada. Interessante, Tulia. O Rafael escreveu, Fred, estou ligado ao programa, vamos editar o teu comentário, Rafael. Fred, estou ligado ao programa, está bem? Nós desconhecemos a palavra tô, não existe a palavra tô em português, está bem, Rafael? O Pascoal escreveu, esse termo, Rafael, estou ligado, está bem? Estou ligado. Choboy também escreveu, estou ligado. O Jacobson também, estou ligado. Está certo. Produção, enquanto os telespectadores avançam aqui com alguns comentários, vamos prosseguir. Temos aí a posição da sílaba tônica. A sílaba tônica, aquela que é pronunciada com maior intensidade da voz, tem um certo enquadramento no que diz respeito à sua posição em uma palavra. Temos aí o primeiro termo, oxítona. Quando é que se diz que a sílaba tônica é oxítona? E temos aí, em termos de explanação ou explicação, o seguinte. A sílaba tônica fica na posição final. Ou seja, as palavras oxítonas apresentam a sílaba tônica no fim de uma palavra. Trazemos como exemplo a palavra café. A palavra café. Temos aí fé. Destacamos fé, pois é a sílaba oxítona. Consta do fim da palavra. Posto isso, temos a palavra paroxítona, em que a sílaba tônica vai aparecer na penúltima. Temos aí caneta. A palavra caneta traz 3 sílabas. Caneta. E a sílaba tônica é a segunda, neste caso a penúltima, que é né. Vamos avançar para além do termo paroxítona, temos proparoxítona, em que a sílaba tônica vai aparecer na penúltima posição. Trazemos como exemplos as palavras lâmpada e número. Vamos efetuar a divisão silábica. Vamos ter lâmpada,
dá 3 sílabas. Nessas 3 sílabas, a penúltima neste caso, a penúltima forma tônica é lá. Posto isso, temos número, número. São 3 sílabas, sendo que a antepenúltima sílaba vai apresentar, neste caso, a sílaba tônica, que está aí bem destacada, nu. Vamos avançar. Temos aí agora a divisão silábica. Na divisão silábica, nós vamos ter a delimitação ou a identificação das sílabas que aparecem em determinadas palavras. Trazemos aí duas palavras ou 2 exemplos, que são chave e menino. Vamos dividir a palavra-chave. Nós vamos ter como primeira sílaba chá e a segunda sílaba vi. Então, vamos classificar, neste caso, a palavra-chave como sendo uma palavra de sílaba, porque apresenta 2 sílabas. A palavra-chave é de sílaba, porque apresenta 2 sílabas, nomeadamente chá e vi. Agora, temos aí a palavra menino. Dividindo a palavra menino, nós vamos ter 3 sílabas, que são me, ni, nu. E em termos de classificação ou em termos de identificação, nós vamos classificar, neste caso, a palavra menino como sendo uma palavra trissílaba, porque apresenta 3 sílabas. Agora, produção, vamos avançar. Penso que este é o momento do exercício. Exatamente, este é o momento do exercício. Temos aí esse exercício que comporta ou traz 5 palavras. São apenas 5 palavras. De acordo com a explanação, de acordo com o que foi dito há minutos, como é que podemos classificar ou abordar ou explorar essas 5 palavras? Nós teremos que dividir, numa primeira instância, teremos que dividir e depois classificar as 5 palavras. A palavra avenida, de que forma pode ser dividida e de que forma pode ser classificada? A palavra perspicaz, a palavra transpor, a palavra bola e, por último, a palavra meu. Esse é o exercício que nós deixamos. É um exercício de fácil resolução, pois as respostas para esse exercício já constam da explicação anterior. São apenas 5 palavras, não são frases, são palavras. O que nós queremos é a divisão e classificação, neste caso, destes elementos. Vocês podem, em jeito de comentários, apresentar as vossas respostas, enquanto nós aqui também vamos trabalhar no sentido de resolver este exercício. Enquanto isso, vamos continuar a ler alguns comentários. O Alerto escreveu: boa tarde. Deve ter 2 vogais. E como fica a palavra mãe? Interessante, Alerto. Em português, nós temos vogais, temos semivogais, tá certo? Então, na palavra mãe, nós não temos 2 vogais, nós temos uma vogal e uma semivogal. A vogal que nós temos aqui é A. O E aqui não funciona como vogal, está bem? Pois na pronúncia nós não vamos pronunciar E. Vamos pronunciar mãe, mãe. Temos I, não mãe, mãe, está certo? Então, o A apenas é vogal, o E não é vogal, está certo? O Sansão escreveu ligado diretamente Xexai. Obrigado, Sansão. A Nifa escreveu ligado. Santos escreveu compreender como posso dividir esta palavra. Compreender como posso dividir esta palavra. Não percebi, não sei se é uma questão, Santos. O Francisco, acento na palavra tônica deve ser circunflexo ou agudo. É o seguinte, Francisco, a língua portuguesa apresenta muitos dialetos. A língua portuguesa é uma e única, passa a redundância, porém é realizada de formas diferentes nos diferentes cantos onde ela é usada. Nós consideramos a palavra tônico, escrevemos a palavra tônico com acento agudo, mas também existe a grafia tônico com acento circunflexo, está certo? Temos a variante europeia e temos a variante brasileira, está certo? Vamos aqui avançar com algumas respostas, enquanto aguardamos pelos comentários. Nós temos aí a palavra avenida. Como é que podemos dividir a palavra avenida? Qual é a divisão silábica apropriada para a palavra avenida? Nós temos aí, antes da resolução, produção, antes da resolução, temos aí a palavra avenida.
como é que podemos dividir, como é que podemos classificar a palavra avenida? Enquanto isso, vamos aqui apreciar alguns comentários, pois a aula é interativa. A aula é interativa, a aula carece de comentários, pois sem os comentários ou sem essa sustentação, dificilmente o trabalho seria produtivo. A palavra avenida, nós vamos avançar com a divisão e classificação da palavra avenida, enquanto aguardamos pelos comentários. Aqui existem alguns comentários, vamos aqui apreciar alguns. Está certo. Avenida. Nós vamos dividir a palavra avenida da seguinte forma. O estado de produção, parece-me que temos aqui uma resposta. Temos aqui uma resposta. Bem, é um comentário. Certo. Avenida nós vamos dividir da seguinte forma. A-ve-ni-da. A-ve-ni-da. São 4 sílabas. Deste modo, iremos classificar a palavra avenida como sendo uma palavra polissílaba, porque apresenta 4 sílabas. A palavra perspicaz. Antes de dividirmos e classificar a palavra perspicaz, vamos aqui espreitar para vermos se temos aqui alguns telespectadores que já responderam em jeito de comentários. Deixem-nos cá ver. Temos aí as palavras perspicaz, temos a palavra transpor, temos a palavra bola e temos a palavra meu. Qual é a proposta de divisão silábica e qual é a proposta de classificação? O time escreveu, estou ligado, continuem assim. Está certo, time? Vamos continuar a trabalhar desse modo, está certo? Temos Tive escreveu ligado ao programa e está muito bem. Está muito bem, está certo, obrigado. Temos Fred Josias escreveu ligado, continue ligado, está certo? Temos Lulu escreveu interessante, realmente a aula é interessante, o nosso trabalho é interessante. Estamos a levar até as casas moçambicanas a aula de português online e é provável que sejamos o primeiro canal a trabalhar de forma digital, fora do contexto sala de aulas, como tem sido habitual. Deixa-me cá ver se temos aqui alguns avanços. Certo, a Lúcia já apresentou uma divisão. Essa divisão vai ao encontro da palavra avenida. A Lúcia dividiu da seguinte forma. A-ve-ni-da. Correto, Lúcia. Nós temos aqui 4 sílabas. Depois, o Luzildo também efetuou a divisão. O Lucídio dividiu da seguinte forma. A-ve-ni-da. E por último considerou a palavra avenida como sendo uma palavra polissílaba. Só faltava aqui o acento agudo no segundo I, Luzildo, mas muito obrigado. Realmente avenida é uma palavra polissílaba. Perspicaz. São 3 sílabas. A palavra perspicaz, em termos de classificação, é uma palavra trissílaba, porque apresenta 3 sílabas. A palavra transpor, deixa-me cá ver se... certo. O Alerto já apresentou-nos aqui alguns avanços. Perspicaz, são 3 sílabas, correto. Transpor, o Alerto dividiu da seguinte forma. Transpor, correto, Alerto. Transpor, certo. Ainda... acerca do comentário do Alerto, ele avançou bola, dividiu da seguinte forma. Bola, correto, Alerto. Meu é uma palavra monossílaba, não apresenta nenhuma divisão, pois só temos uma sílaba. Certo. O Luzildo escreveu meu é uma palavra monossílaba, correto. Luzildo escreveu bola, é uma palavra dissílaba, também, correto. Ainda o Luzildo escreveu transpor uma palavra de sílaba, também correto. Então vamos aqui efetuar esses elementos. Vamos aqui finalizar essa questão. Avenida, avenida. Uma palavra polissílaba, porque apresenta 4 sílabas. Perspicaz. São 3 sílabas, é uma palavra trissílaba. Produção, a que se deve esse avanço sem a devida orientação?
Antes da resolução, por favor. Temos aí a palavra transpor. A palavra transpor apresenta duas sílabas. Temos aí transpor. Em penúltimo lugar, temos a palavra bola. São duas sílabas. Bola é uma palavra de sílaba. E por último, temos meu. Meu apenas apresenta uma sílaba e a palavra vai ser classificada da seguinte forma. É uma palavra monossílaba. E a seguir temos aí a resolução que vai conferir, neste caso, as nossas respostas, se vão ou não ao encontro das normas propostas pela gramática portuguesa. Pedimos a resolução, faz favor. Pedimos a resolução. Aqui se deve a lentidão. Exato. Temos aí a resolução. Temos avenida, 3 sílabas, ou melhor, 4 sílabas, é uma palavra polissílaba. Perspicaz, 3 sílabas, é uma palavra trissílaba. Transpor é uma palavra dissílaba. Bola é uma palavra também dissílaba. E meu é uma palavra Exato. Meu é uma palavra monossílaba. Parece-me que teremos que fazer aqui alguns ajustes no que toca à equipa que tem, de certa forma, lidado com esse trabalho. Vamos terminar a aula de hoje com mais uma conjugação verbal. Pedimos o verbo, faz favor. Temos aí o verbo apanhar. Após termos conjugado o verbo tomar, vamos conjugar agora o verbo apanhar. Mas vocês já em casa podem continuar a comentar. Nós vamos encerrar, já não vamos ler comentários. Mas vocês podem continuar a comentar, está certo? Vamos conjugar agora o verbo apanhar. No presente nós vamos dizer eu apanho, tu apanhas, você, ele ou ela apanha, nós apanhamos, vocês, eles ou elas apanham. No pretérito perfeito, eu apanhei, tu apanhaste, você, ele ou ela apanhou, nós apanhamos, vocês, eles ou elas apanharam. No pretérito imperfeito, eu apanhava, tu apanhavas, você, ele ou ela apanhava, nós apanhávamos, vocês, eles ou elas apanhavam. No pretérito mais que perfeito, eu apanhara, tu apanharas, você, ele ou ela apanhara, nós apanháramos, vocês, eles ou elas apanharam. E no futuro, eu apanharei, tu apanharás, você, ele ou ela apanhará, nós apanharemos, vocês, eles ou elas apanharão. Esta foi a nossa aula 19. Voltaremos amanhã, quinta-feira, com mais um conteúdo ligado à disciplina de português. Obrigado.